Olá, olá amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, uma excelente terça-feira para vocês, iniciando a nossa dose de luz com Emmanuel, a nossa dose diária de reflexão em torno dos ensinamentos do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A nossa função, gente, como nós temos dito a vocês, é divulgar o Evangelho à luz do Espiritismo, sempre com Jesus, Allan Kardec, Chico Xavier, trazendo aquilo que os dois missionários de Jesus, né, Kardec e Chico, trouxeram com tanto amor para todos nós, não é? Para que a gente possa refletir a respeito das finalidades da vida. Terça-feira nós estamos iniciando o estudo do capítulo 11 do livro Vida e Sexo, chamado Alterações Afetivas. Comenta o Espírito Emmanuel. Muito comum se alterem as condições afetivas depois que o navio do casamento se afasta do cais do sonho para o mar largo da experiência. Então, gente, ele vai, nesta lição, nesses primeiros parágrafos, ele vai utilizar uma linguagem figurada, uma pequena parábola comparativa, né? Trazendo a questão do casamento e levando em consideração como se fosse uma viagem de navio, né? De barco, comparando para a gente poder fazer uma ideia daquilo que ele quer nos passar. Então, lógico, é importante, ele já começa destacando que as condições afetivas, depois que a gente sai nos primeiros momentos da nossa união, elas tendem a se ajustar e a se acomodar, não é? Uma acomodação, né, no sentido positivo, porque sai daquele primeiro momento onde existe realmente aquele sonho que está até num tom a mais, vamos dizer assim, e acaba se acomodando no equilíbrio que é o ideal. Converte-se então a esperança em trabalho, né? Então os projetos, os planos, passados os primeiros momentos, eles vão exigindo trabalho para que possam se concretizar. E desnudam-se problemas que a ilusão envolvia. Não é? Quando a gente começa nosso processo de aproximação, atraídos muitas vezes pelas questões da afinidade reencarnatória, a gente não consegue enxergar no outro situações que o dia a dia vão nos mostrar. Não é? A gente não via aquilo. É normal que seja assim. A gente não percebia. A lei de Deus é até cheia de misericórdia, porque às vezes, se a gente fosse também identificar tantas situações no nosso cônjuge, na nossa cônjuge, seja qual for o relacionamento que nós tenhamos aí, a gente não ia nem unir os nossos destinos. Então, a ilusão daquele primeiro momento acaba disfarçando essas situações. Em muitos casos, a altura da afeição permanece intacta. Então, Emmanuel vai dizer para nós que em muitas situações, embora a chegada das experiências, das dificuldades e até mesmo da identificação de coisas que a gente não via antes no companheiro ou na companheira, isso não altera a afeição que nós sentimos. Dependendo da situação, essa afeição se permanece intacta. Aí diz Emmanuel, entretanto, ele vai falar que na maioria das posições, não é? Arrefece o calor em que se aquecia o casal nos dias primeiros da comunhão esponsalícia, ou seja, existe uma tendência, e aqui ele fala de uma maioria de uniões, que com o decorrer do tempo, essa tendência é de que aquela primeira situação onde a afeição estava num tom bastante alto, ela venha a dar uma amenizada. Então Emmanuel coloca isso, né, como normal, mas ele vai nos pedir para a gente ficar bem atento, porque ele vai dizer assim, gente, olha, urge, porém, salvar a embarcação ameaçada de sossobro, ameaçada de naufrágio, de perturbação, seja pelo choque contra os rochedos ocultos das dificuldades morais, ou pelo naufrágio nas águas mortas ou desencanto. Ele fala, peraí, então a gente precisa, a partir do momento que se positiva a união, as pessoas entendendo que a reencarnação não aproxima ninguém do outro sem que haja uma necessidade da experiência mútua. Então a gente percebe que aquele primeiro momento, representado por aquele sentimento mais elevado, ele começa a dar uma amenizada, a gente precisa se mobilizar enquanto
companheiros, companheiras de experiência, para não permitir que a dificuldade moral ou o desencanto venham a extinguir aquela união que sempre é pensada no amor de Deus, para que seja uma união produzindo bastante afeto e felicidade. Parceiro e parceira nos compromissos do lar precisam reaprender na escola do amor. Na escola do amor está falando Emmanuel, gente. Então ele vai aí, quando a gente começa a falar de amor, nós temos que pensar no amor no seu sentido amplo, né? No sentido de entender essa parceria, essa comunhão de vidas como algo muito mais profundo do que apenas a vida afetiva propriamente dita, na questão da conjunção corpórea. É o que ele vai dizer aqui. Eu estou usando conjunção corpórea porque eu estou lendo aqui, tá, gente? Reconhecendo que acima da conjunção corpórea, fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia. Vejam só, gente. Os espíritos tem nos alertado que mais do que nunca nós precisamos de espiritualidade na nossa vida. Nós precisamos enxergar a existência como espíritos eternos que nós somos. E quando eles falam nesse sentido, eles pedem para que a gente possa superar a questão apenas da matéria. Não é se abster das questões relacionadas à matéria. Não é desprezar as questões, é superar. Não é? É sublimar isso tudo de uma forma que o casamento, a união se faça de espírito para espírito. Uma união que se torne uma união entre duas pessoas que se sabem eternas e que vão procurar no outro despertar os melhores valores. Porque aquilo que nós fizemos do nosso relacionamento vai ser levado em conta na lei divina. Não se inquiete o par à frente das modificações ocorridas, de vez que toda afinidade correta, olha lá o que Emmanuel está falando, gente, toda afinidade correta nas emoções do plano físico evolui fatalmente para a ligação ideal. Qual é a ligação ideal para o benfeitor Emmanuel? Ela se exprime na ternura confiante da amizade sem limites. Vejam só, gente. É assim, tempos que a gente vive. Você pegar uma colocação dessa do benfeitor, pode parecer uma colocação até ingênua, ou até mesmo em tempos em que a questão da sensualidade, das paixões desenfreadas, as questões que valorizam muito mais a questão material da sexualidade do que propriamente dito a união de espíritos, nós falamos que a vida do casal deve evoluir para uma amizade sem limites, que é o melhor estado que existe perante a lei divina entre duas pessoas, não é? Está dizendo aqui, a afinidade, toda afinidade correta nas emoções do plano físico, ela evolui fatalmente para uma ligação ideal. A ligação ideal para a espiritualidade é a amizade sem limites entre as duas pessoas que se decidiram a viver juntas. Vejam só, gente, não está se dizendo que deva se abrir mão do relacionamento físico, não é nada disso, não é? O sexo tem seu papel importante, como nós já temos estudado, na troca de energias sutis, na perpetuação da espécie, na alimentação um para com o outro de forças que vão colaborar para que a gente possa viver a nossa vida. Ninguém está pedindo para que a gente agora se torne amiguinhos dentro de casa. O que Emmanuel está nos dizendo é que vai chegar um ponto que nós precisaremos encontrar do nosso cônjuge, na nossa cônjuge, no nosso companheiro, na nossa companheira, o melhor amigo da sua vida, a melhor amiga da sua vida, porque desta forma nós vamos conseguir superar as inúmeras situações com as quais nós vamos nos defrontar. Uma excelente terça-feira para vocês. Amanhã nós retornamos com uma dose de luz com Emmanuel através da leitura do livro Vida e Sexo. Fiquem com Deus e até lá.